Você já parou para pensar se quando o seu leitor folheia as suas páginas ou arrasta lá suas páginas ou faz o scroll nas suas páginas, ele está vendo sempre a mesma coisa? Você já parou para pensar se você tem dinamismo na hora de posicionar os quadros na sua página? Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. Coisas importantes para você não ficar repetitivo nas suas páginas de quadrinho. É normal você nunca ter pensado nisso. Esses pontos que eu estou falando aqui vieram depois de muito tempo estudando e criando quadrinhos. Né? Eu crio quadrinhos há mais de 15 anos de forma independente. Então eu vim estudando, principalmente nesses últimos 5, 6 anos, eu vim estudando forte em cima de narrativa visual, como contar histórias com quadrinhos. E eu comecei a perceber coisas que eu acho que só com a experiência a gente vai entendendo. Antes de continuar, eu queria lembrar do curso ComoCriarHQ.com, que é o curso que eu criei pegando todo esse conteúdo, esses anos todos de experiência, criando e estudando histórias em quadrinhos e coloquei tudo em um curso online. O link é o primeiro link aqui da descrição, então clica e dá uma olhadinha lá. Lá dentro dessa página eu explico melhor como funciona, você pode ver todos os módulos que você vai aprender e você pode tirar dúvidas por lá mesmo. Então acessa comocriarhq.com e eu vou te esperar por lá. O ponto que eu queria falar é sobre o todo da sua história. O que isso quer dizer? Eu tenho trabalhado nesses últimos tempos nos próximos capítulos da minha série Tyler. Inclusive, se você quer ler Tyler, né, uma série que eu fiz entre 2006 e 2011 e agora, depois de 9 anos, eu estou voltando a criar capítulos para ela, acesse o link que está na descrição. Você vai cair direto lá na Flip-Through e vai ver todos os capítulos disponíveis para você ler de forma gratuita. Eu estava trabalhando num dos novos capítulos de Tyler e eu percebi uma coisa importante. Era um capítulo com bastante diálogo, então tinha muitas cenas onde as pessoas só ficavam conversando, as pessoas estão trocando ideia. Eu estou fazendo isso para poder desenvolver as motivações dos personagens, estou fazendo isso para poder passar de uma forma mais natural para o leitor o que aquele personagem está sentindo, o que aquele personagem está querendo. Então eu estou fazendo isso com esse sentido. É um capítulo um pouco de transição, assim, para poder passar um pouco mais desse sentimento para o leitor. Mas o que eu percebi? Como é uma história, é um capítulo com bastante diálogo, eu comecei a perceber que as páginas estavam ficando com a narrativa muito repetitiva. O que isso quer dizer? Eu olhando página a página, as páginas, olhando elas isoladas, assim, página a página, né, elas estavam legais, assim. Eu olhava e pensava, pô, tá show essa página. Assim, por uma cena de diálogo, eu estou conseguindo trocar aqui o dinamismo aqui dos quadros, estou posicionando os quadros de uma forma mais interessante e tal. Tava legal. Mas aí, o que aconteceu? Eu vi o todo. Eu comecei a ver as páginas uma depois da outra e eu comecei a perceber que eu estava repetindo o padrão de quadros em quase todas as páginas. Não era exatamente o mesmo padrão da posição dos quadros, mas era a mesma divisão. Tinha um quadro aqui, 2 quadros aqui, um quadro grande, e aí eu vi que estava tudo muito repetitivo. E foi aí que eu me dei conta disso. Eu pensei, peraí, eu tenho que olhar não só se aquela página tá legal, se a distribuição dos quadros ali tá legal. Eu tenho que olhar se toda a história como um todo, eu tenho que olhar se a história como um todo, ela não tá repetitiva, não tá chata de visualizar. Porque lembre-se, quando o leitor lê a sua história, ele tem alguma sensação, ele sente alguma coisa. E se você está passando página a página, que seja no scroll lá, no meu caso vai ser online, ou se for físico, ou se for um PDF, ele vai passar página a página, ele não pode ter a sensação de tédio. Essa é a verdade. E se você repete um padrão constante de quadros, você começa a passar uma sensação de que aquilo é maçante, aquilo é meio chato, na verdade. Óbvio que, dependendo da qualidade do diálogo, o diálogo vai segurar isso e vai ser interessante para o leitor continuar lendo mesmo assim. Mas lembre-se que, assim como um diretor de cinema, ou de série, ou de novela, de qualquer coisa, precisa se preocupar se aquele enquadramento, se aquela sequência de imagens está chata ou não para a pessoa que está assistindo, a gente como quadrinista tem que pensar a mesma coisa. Será que olhar, passar página a página e ver sempre a mesma repetição de cenas não vai ficar chato? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E foi uma coisa que levantou em mim uma questão que eu não tinha parado para pensar naquele capítulo ainda, que era a sequência estar chato ou não estar chato. Então eu comecei a rever a narrativa visual, o posicionamento e a narrativa visual de cada quadro e comecei a adicionar planos e ângulos diferentes, que é uma forma que você pode resolver isso. Inclusive, planos e ângulos é uma coisa que eu abordo bastante no meu curso ComoCriarHQ.com, na parte de narrativa visual de quadrinhos.
Planos e ângulos servem para passar sensações diferentes. Então você começa a identificar o que tem no diálogo. O diálogo está passando uma sensação X, então usa um plano Y. O diálogo quer passar uma sensação Y, vamos usar o plano H, né? Usar um ângulo diferente, um ângulo de baixo, um ângulo de cima. Então você começa a tentar traduzir o diálogo através dos posicionamentos da câmera. É basicamente quando você é um quadrinista, você é o diretor do seu filme, o diretor ali do audiovisual, né? A gente traduz no audiovisual porque às vezes é mais fácil de entender. Você é o diretor, você que tem que dizer qual é o plano, qual é o ângulo que vai funcionar legal naquela cena. E a mesma coisa é você se preocupar com isso quando você está fazendo o seu quadrinho também. Então tenta olhar o todo da sua história e ver se não está muito repetitivo, sempre a mesma quantidade de quadros, sempre os quadros na mesma posição, e tenta ver se os ângulos, planos, toda a narrativa visual tem a ver com aquilo que você está querendo passar naquele momento, através de um diálogo, ou através de uma cena de ação, por exemplo. Bom, era isso que eu queria falar aqui hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um comentário sobre o assunto, me fala o que você acha, se já tinha pensado nisso antes, comenta aqui para a gente poder conversar sobre criação de quadrinhos nos comentários. E também curte e compartilha com quem você acha que vai se interessar. Não esquece de se inscrever no canal e ativar ali as notificações. Toda vez que sair um vídeo novo você vai ser avisado pelo YouTube, se o YouTube quiser. Muito obrigado e até a próxima.